Gente, eu vou mostrar aqui agora nesse vídeo alguns macetes assim de como ir pensando a planta já direto no AutoCAD. Eu vou começar pela planta porque acho que normalmente é o desenho que a gente começa, que a gente tem que ir distribuindo o programa, fazendo a setorização, dimensionando, enfim. A gente vai fazendo isso em planta. Então eu tenho uma planta pronta, que é essa daqui, eu vou fazer o caminho meio que inverso. Eu vou usar essa como base, mas eu vou simular como se eu estivesse fazendo a concepção. Então isso aqui está um bloco só para usar como referência. Então, ó, o elemento arquitetônico que mais define os espaços que a gente está acostumado a lidar são paredes, né? Então eu vou pensar na massa construída, o que eu tenho de fechamento de parede. Em princípio aqui eu vou usar o layer parede. Se vocês forem fazer, se todas as paredes do projeto de vocês forem mais finas, sei lá, tiver 5, acho que até uns 10 centímetros dá para manter pena 0,5, né, a espessura de linha grossa. Se for mais fina do que isso, se for 5 centímetros, madeira, diminuam o peso do layer parede, né, ou criem um outro layer parede com peso menor, mudem a cor. Aqui tem um, ó, igual aqui, parede 2, 0,4 milímetro. Então, se eu tiver que fazer uma parede que é mais fina de espessura, diminui um pouco o peso da linha. Então, eu vou começar com parede, e aí eu vou fazer aqui ó, uma leitura geral da forma que tem nesse projeto. Então, eu tenho parede aqui, eu tenho um limite de área de piso, e eu tenho um beiral. Nessa etapa inicial, assim, ó, eu acho que vocês vão acabar tendo várias versões de desenhos. Vocês podem testar opções de desenhos. Então, ó, eu vou fazendo em linhas gerais aqui retângulos. Esse aqui é apenas 0,1, esse aqui é o limite de projeção. Algumas coisas que eu já tenho noção eu posso deixar assim, ó. Então aqui eu tenho um volume construído que eu vou colocar, né, banheiro e depósito. Depois eu vou ter um balcão de atendimento. Então esse balcão de atendimento eu posso pensar ele inicialmente aqui também como um retângulo. Aí eu vou ver essa medida, ó. Quanto que eu preciso aqui de balcão? Posso ir dando offsets aqui, ó. Vou ter uma bancada, dou um offset aqui de 60. Aí, se eu faço retângulos, eu estou trabalhando com polylines. Isso aqui são conjuntos. Então, posso querer apagar essa polyline e fazer uma linha de referência. Essa linha eu vou marcar aqui, ó, bancada, 60 centímetros. Depois, quanto que eu preciso de área de circulação? Sei lá, 1,5 m. Aí depois tem um outro balcão que também tem 60 centímetros. Então vocês vão marcando linhas de referência. Se são balcões, vão ter uma linha mais fina. Então vocês já vão dando uma noção de como isso é feito. Ah, tem para o lado aqui também, ó. Então eu defino essa área. Isso aqui é a minha área de balcão, ó. Ah, mas eu preciso balcão para o lado também. Então vou fazer um offset aqui de 60 desse retângulo. Ah, mas aqui está sobrando coisas. Isso aqui eu quero que pare alinhado na parede. Então eu tenho um balcão aqui. Ó, eu selecionei, vou dar um trim, seleciono o retângulo e corto essa beirada dele. Ou melhor, vou cortar esse limite, só para poder delimitar essa linha aqui, ó. Trabalhar com polylines, né, ou retângulos assim, às vezes a gente ganha um tempo, mas eventualmente eu vou precisar explodir isso daqui, né? Ó, aqui eu já tinha dimensionado o balcão, eu acho que eu tenho que
voltar isso aqui para cá, né, na verdade. Ó. Então aqui eu fiquei com linhas sobrepostas, apago. Ah, preciso puxar, quero puxar esse balcão um pouquinho para dentro. Ó. Igual o balcão daqui é para dentro, na verdade é para fora, mas... Aqui vocês podem ir, quando o desenho está mais esquemático assim, ó, vocês têm mais liberdade para usar um comando que eu acho sensacional nessa etapa. Não sei se vocês já usaram muito ele, mas é o stretch. Então, ó, vou fazer esses dois retângulos aqui também. Eu tenho uma divisão interna. Quanto que eu pus aqui? Ah, eu pus uma medida qualquer. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Eu vou botar isso aqui a 10 metros do de baixo. Então aqui, ó, eu tenho só o retângulo do banheiro. Enquanto está só em retângulos, eu consigo ajustar melhor as coisas. Acho que isso aqui eu posso apagar. Não, esse aqui ainda preciso dele, mas eu preciso dar trim nas linhas. Tomem cuidado no CAD, ó, com linha sobreposta. Eu tenho uma linha de parede, que é linha grossa. Isso acontece muito nos desenhos que eu já vi por aí. Eu tenho uma linha de parede, mas tenho uma linha de bancada. Então essa linha amarela ela não vai aparecer, eu dou um trim nela. A de parede. O problema maior é quando tem janela, né? Que aí vocês desenham a janela, botam uma linha mais fina, mas fica a linha de parede por baixo. E aí na hora que plota, sai a linha grossa da parede que estava por baixo, que não estava vendo. Então tem que tomar cuidado. Então aqui, ó, eu consigo ir ajustando. Ah, isso aqui está grande, está pequeno. Posso ir dando stretch. Eu quero mover todos esses elementos aqui na vertical, ó, eu quero ajustar a posição deles. Eu posso mover isso lateralmente, ajustar medidas. Posso ajustar medidas nesse sentido também, ó. Eu pus 1,5 m, ah, está meio exagerado. Acho que eu vou diminuir isso um pouco. Então, eu vou diminuir 30 centímetros. Façam com o stretch que você já move vários pontos ao mesmo tempo, né? Isso aqui eu posso estudar posições, ó. Isso aqui eu vou... Deixa eu deixar o tamanho original aqui. Fazer só essa modificação aqui. Então, isso é uma estrutura básica. Ó. Uma área de mesas, um balcão, uma área de apoio. Aí eu posso especular sobre essa diagramação aqui. Ó. Tenho essa opção. Vou fazer uma outra alternativa. Então, vou botar aqui, ó. Quando eu vou fazendo alternativas, eu sempre que eu tenho que replicar um desenho, ponho uma distância conhecida, que aí se eu precisar copiar a referência de um para o outro, eu já sei, é só ir direto. Vou estudar outra posição para isso aqui, ó. Será que se eu fizer isso girado assim, e colocar isso mais de canto, centralizar aqui, né? Será que se eu centralizo eu não fico com uma área maior de mesas? É uma possibilidade, mas aí eu não vou ter como chegar no banheiro. Então talvez eu tenha que fazer uma outra alternativa. Que eu, na verdade, vou ter que eliminar esse balcão e vou colar isso para lá, ó, porque eu tenho acesso do banheiro que vai ser aqui, então tem um corredor. Aí, de repente, eu vou precisar desse balcão aqui para dentro. Ó. Então, eu vou fazer um stretch aqui. Eu estou dando um stretch, eu quero mover só as linhas amarelas do balcão.
Então eu vou dar um stretch. E antes de começar aqui, de dar o Enter, eu vou apertar a tecla R, Enter, para remover essas linhas que eu não quero que participem do stretch. E aí eu ajusto o desenho. Essa linha sobreposta eu apago com trim, corto ela. Então, ó, já tenho 3 alternativas de planta aqui, ó. Então, quando vocês estão pensando solução de projeto, desenhe esquematicamente, ó. Enquanto eu não resolver qual dessas 3 ou testar outras, posso testar uma outra aqui, ó, variação dessa daqui. Aí eu vou pôr ela para o lado. Posso querer essa opção, mas uma área de mesas maior, então eu vou crescer isso aqui um pouco para o lado, aumentar aqui, sei lá, mais 60 centímetros, para ter uma passagem. O stretch nessa hora é o maior aliado, ó. 60. Aí beleza. Então, estou especulando aqui opções de planta alternativas. Tenho essa, aí dessa eu aumentei aqui para poder ter acesso aos 2 ambientes. Essa outra mais de lado, porque esse aqui eu posso fazer o acesso por dentro. Posso reduzir essa bancada e fazer uma porta aqui, ó. Então, quando você tem um desenho mais esquemático, você tem que tentar enxergar na frente o que você está pensando aí de projeto e não põe todos os detalhes. Né? Enquanto nesse ponto aqui é o desenho simples, eu só tenho uma ideia de hierarquia de linha, um desenho mais esquemático. Uma coisa que eu fiz aqui nessa planta, que eu acho que eu não comentei com vocês ainda, mas que eu acho que ajuda muito, é essa ideia de eixos. Deixa eu copiar esses eixos aqui, ó. Deixa eu copiar eles lá para a planta base. Então aqui, ó, nesse desenho aqui, a linha do eixo interrompida é só porque se eu passar essa linha vai ficar muita coisa sobreposta. Eu indico que aqui existe um alinhamento de estrutura. Então, quando eu tenho uma linha de eixo assim, ó, eu tenho indicando que esse pilar está no eixo. E se eu tenho vários pilares alinhados num mesmo eixo, provavelmente eu vou ter uma viga aqui em cima, né, nesse mesmo eixo, seguindo esse mesmo eixo. Aqui também, ó. Então aqui a gente consegue ir organizando o desenho também, organizando espacialmente, organizando a estrutura, vendo alinhamentos, que é importante. Às vezes é bom quebrar o alinhamento, mas tem hora que... Aí depende da proposta, né, do conceito de projeto. Quando eu estou nesse momento mais especulativo, assim, o ideal é que os eixos fiquem atravessando os desenhos, assim, ó. Isso tudo eu estou fazendo stretch, estou movendo e estou dando stretch para esticar todas as linhas. O stretch ele sempre pega o vértice aqui, o pontinho azul, os extremos. Né? No caso de duas linhas, ele vai pegar e mover esse ponto, deformar as linhas. Então, eu estou dando stretch para poder esticar. E aqui eu tenho uma referência para depois lançar um pilar. Ó. Eu vou fazer um pilar, ele pode ter 20 por 20, vai para o layer estrutura. Aí vocês vão sempre observando isso também. Vai desenhando e mudando os layers. Tem os layers básicos. Então, eu posso fazer um pilar de 20 por 20, posso fazer um pilar de 10 por 10. Match Properties.
Posso fazer um pilar de, sei lá, em cruz. Então ele vai ter... Tentando quebrar a rotina. Posso fazer um pilar que vai ser 5 por 10. Não, 5 acho que foi muito. 3. E aqui vai ter um outro. Aqui, ó, tem um rotate com cópia. Aí eu posso dar um trim aqui. Isso aqui são 4 polylines agora, ó. Posso editar essas polylines. Eu posso unir duas polylines dando fillet. Então, com raio 0. Quando eu dou fillet, ela une. Ou tem um comando aqui também, que é o pedit. Pedit, polyline edit. PE. Então, é um editor de polylines. E aí eu vou join, vou unir polylines. Eu vou selecionar todas. Enter. E Enter deu. Isso aqui ficou uma coisa só no layer estrutura. Se eu tenho... Se isso aqui está explodido, por exemplo, ó, você quer fazer isso aqui ser uma polyline, né? Está tudo separado. Aí tem o pedit também. É o PE. Você vai clicar, aí ele vai perguntar, você quer, do you want to turn it into one polyline? Porque não é uma polyline, então eu tenho que converter isso numa polyline, então sim, yes. Aí eu vou, aí ele dá as opções, join, eu seleciono as que eu quero unir, enter, enter, tá aí a polyline. Tem um outro jeito também, explodir é o explode, X. Aí ele desfaz. Para explodir é útil nessa hora. Né? Eu criei um balcão aqui, ó, com polylines, mas depois fica ruim de trabalhar isso na hora de dar trim, fillet, enfim, detalhar o desenho. Então, explode elas, elas passam a ser linhas isoladas. Então, tem hora que é mais conveniente trabalhar com polyline, tem hora que é mais conveniente trabalhar com um elemento explodido. Aqui tem uma outra opção também, ó, tem um comando. Eu tenho uma área delimitada, quero fazer uma polyline, eu posso fazer um boundary, né, um limite, um perímetro. E aí ele identifica, ele vai me perguntar aqui, ó, pick points, eu vou clicar dentro da área delimitada, e dou Enter, ele vai fazer uma polyline. Ele fez um outro elemento, ó, as linhas originais estão ali, mas ele fez um outro elemento. Então é um jeito até mais prático. Isso aqui é uma polyline. Eu posso dar um pedit nela aqui, ó, é uma polyline. Então, enfim, posso escolher aqui o modelo de pilar que eu quero, pode ser um pilar circular também. Aí eu vou definir aqui um diâmetro. Então eu tenho vários tamanhos, várias opções de pilares que eu vou colocar eles nos eixos. Então eu ponho ali centralizado e vou copiando. Aí eu tenho que ver, nem todos os encontros de eixos eu vou precisar de estrutura. Aí tem que ver, né, noções de estrutura. Mas aqui eu posso ir definindo. Ó. Será que eu posso eliminar um desse? Eu tenho que ver a distância entre os eixos, que seria o vão. Aí eu tenho que dimensionar a estrutura de acordo com o vão. Então eu decido aqui se eu preciso desse pilar ou não, em função do pensamento da estrutura. E aí vocês vão povoando de estrutura, já seria uma etapa mais adiante. Né? Depois que eu escolhi esquematicamente a planta, aí eu vou desenvolver essa ideia, pensar a estrutura, enfim.
Então, acho que é isso, assim, né? Essa etapa inicial mais especulativa, ficam essas dicas aí de desenho.